Graça e paz, amados. Eu sou a tia Ivana, professora de Ministério Infantil, e eu não costumo compartilhar nada, muito menos fazer vídeo, não é minha praia, tá? Eu tô sentindo essa necessidade de compartilhar isso com vocês. Eu sempre me pergunto, né, o que eu posso, em como eu posso melhorar, o que eu tenho que fazer. E eu sei que eu tenho muito que melhorar, muito que fazer. Primeiro momento a gente vai para o ministério, como eu fui assim, quase que sem saber nada, né? Embora eu tivesse feito uma matéria de educação infantil num seminário de nível médio, mas eu não sou mãe, então completamente leiga, né? Completamente leiga. Mas eu creio assim, o Senhor vem capacitando dia após dia, eu tenho melhorado, então eu busco cursinhos na internet, eu faço parte de grupo de professoras no WhatsApp, eu busco literaturas sobre o Ministério Infantil e assim, né, a fonte principal de água, de vida, de ensino é a Bíblia, a palavra de Deus. E eu tenho me entristecido muito, né, com a situação das crianças e dos ataques que elas têm sofrido, né, por parte de Satanás, né, através das redes sociais, principalmente, né, através da internet e tantos casos de que vocês sabem, né, que a gente não pode nem falar o nome, que é perigoso ser censurado, é, desafios do TikTok, onde levam crianças ao óbito, desafio do aerosol, desafio do enforcamento, dancinhas sensuais que atraem, né, a atenção dos pervertidos. Então, isso tem entristecido e angustiado muito meu coração. Eu me sinto pequena e incapaz. Mas eu tenho buscado em Deus para que Ele, sabe, ilumine a minha mente. Eu tenho 60 anos, então às vezes eu tenho a sensação que eu tô velha demais para isso. Mas eu sei que não é assim, né? Porque quando Deus chamou Moisés já tinha 80 anos. Então, para Deus tudo é possível, Ele renova nossas mentes, Ele renova o nosso corpo, a nossa vida. E é assim que eu creio que Ele está fazendo comigo. E aí, lendo, né, muito algumas literaturas do Ministério Infantil, um salmo que eu observo, né, que é muito lido pelo Ministério Infantil, pelos pastores, pelos escritores do Ministério Infantil, a gente vê que é o Salmo 78, que é um salmo muito maravilhoso, que do versículo do 1 ao 8, ele fala muito ao nosso coração. Nesse salmo, Asaf, ele relata a história antiga de Israel, para advertir as gerações futuras que não repetissem a infidelidade de seus antepassados. Então ele convida o povo a recordar a provocação que foi feita a Deus no deserto, a sua ingratidão durante o êxodo, lembra de tanta murmuração, né? Apesar de ter deixado de ser escravos, estavam murmurando por causa da comida, murmurando por uma série de coisas, sua infidelidade durante o período dos juízes, enfim, é um salmo didático, né? Eu vou ler para vocês do 1 ao 8, diz assim: Escutai, povo meu, a minha lei. Prestai ouvidos às palavras da minha boca. Abrirei os lábios em parábolas e publicarei enigmas dos tempos antigos. O que ouvimos e aprendemos, o que nos contaram nossos pais, não o encobriremos a seus filhos. Contaremos à vindoura geração os louvores do Senhor, o seu poder e as maravilhas que ele fez. Ele estabeleceu um testemunho em Jacó e instituiu uma lei em Israel e ordenou a nossos pais que os transmitissem a seus filhos, a fim de que a nova geração os conhecesse. Filhos que ainda hão de nascer se levantassem e, por sua vez, os referissem aos seus descendentes, para que pusessem em Deus a sua confiança
e não se esquecessem dos feitos de Deus, mas lhes observassem os mandamentos e que não fossem como seus pais. Geração obstinada e rebelde, e cujo espírito não foi fiel a Deus, geração de coração inconstante. Qualquer semelhança é mera coincidência. Geração obstinada e rebelde, geração de coração inconstante e cujo espírito não foi fiel a Deus. E isso, queridos, tem me trazido bastante preocupação, porque nós vemos o quanto as crianças têm sido o alvo preferido de Satanás. E tudo que a Bíblia fala, os ensinamentos de hoje, né, das escolas, que estão cheias das suas ideologias, que servem a um sistema que nós sabemos que é um sistema totalmente contrário à vontade de Deus, o objetivo principal de tudo isso é a desconstrução da família. Não havendo famílias, não há igreja, né? Então, tudo é planejado e orquestrado para a destruição de famílias, da igreja, do cristianismo, até que tudo venha acontecer conforme está escrito na palavra de Deus. Só que nós, não é porque está escrito na palavra de Deus que nos fins dos tempos seriam assim, esfriaria, o amor de muitos se esfriaria, que nós vamos cruzar os braços e falar, tá bom, então vamos esperar acontecer, vai acabar mesmo, tudo vamos... Não, nós temos que nos posicionar, nós temos que lutar, nós temos que começar a ficar atentos às nossas crianças, nós temos que tentar recuperar o tempo perdido. Sim, tempo. Tempo é uma palavra em extinção praticamente, porque ninguém mais tem tempo para nada. O mundo fez com que as pessoas se ocupassem de uma tal forma, propositadamente, eu creio, para que não haja tempo nenhum para Deus, nem para a palavra, nem para Deus, nem para nada. Os pais têm que trabalhar fora hoje em dia, os dois, para poder sustentar uma casa, e chegam muitas vezes cansados do trabalho, e o filho já vai direto para o quarto, provavelmente num celular, provavelmente às vezes num jogo, num videogame, e não há tempo para Deus. E aí os pais levam os filhos aos domingos na igreja, os que levam aos domingos na igreja, e essas crianças passam 1 hora para aprender a palavra de Deus. Queridos, há tanta coisa preciosa, maravilhosa, misteriosa, poderosa para se aprender sobre a palavra de Deus, que muito dificilmente em 1 hora alguém vai aprender. Porque nós temos que ensinar a conta-gotas. Eu nasci no evangelho e tô aprendendo e vou morrer aprendendo e não consigo saber tudo. Principalmente porque tô com 60 anos, tenho mais dificuldade ainda de aprender. Então, meus amados, pais, por favor, acordem, pais. Acordem, pais. Na medida do possível. Se você não pode levar tanto o seu filho à igreja, porque você trabalha, porque sua vida é corrida, fale da palavra, reserve um tempo, faça um devocional com seu filho. Se você, o coração da criança, vários autores, né, de ministério infantil, eu não sei quem é o dono dessa frase, eu vi num livro, eu vi essa frase pela primeira vez no livro da pastora Cláudia Guimarães, o coração da criança é de quem chega primeiro, né? Então, quem está chegando primeiro é o coração do seu filho. Quem está chegando primeiro? Então, queridos, fica aqui um alerta. Não há mais tempo. Olha ao seu redor, assista o noticiário. Tudo que está acontecendo está dizendo o que para você? Que o fim está próximo. O que vai acontecer com seu filho? Ele vai ter a identidade de Cristo, ele vai saber quem ele é em Cristo Jesus, ou ele vai ficar em dúvida sobre quem ele é, ou o que
ele é por conta do que ele está aprendendo na escola. A criança que é ensinada nos caminhos do Senhor, ela é firme, ela é convicta, ela é segura, ela sabe que é a identidade dela, ela sabe que ela é criatura de Deus, criado à imagem e semelhança de Deus. A partir do momento que ela recebe o Senhor, porque criança tem pecado e tem que aceitar, confessar, receber o Senhor Jesus como seu legítimo e suficiente Salvador, porque Deus não tem netos, ok? Ela sabe, a partir do momento que ela recebe o Senhor, que ela é filha de Deus. Ela se tornou filha de Deus a partir do momento que ela recebeu Jesus. Então, queridos, por favor, inculquem na mente das crianças. Nós temos um povo aí que vocês sabem quem são, que eles obrigam os filhos a decorarem o livro deles, que vocês sabem qual é. Eles são obrigados, eles apanham se eles não souberem o livro. Não estou dizendo que isso é padrão, não estou dizendo que é isso que deve acontecer. Não ponham palavras em minha boca. Eu estou dizendo que às vezes o ímpio é mais prudente do que o justo. Mais prudente do que o justo. Então, inculque na mente das suas crianças. Falem com as suas crianças. Expliquem para as suas crianças. Inculque na mente das suas crianças as palavras de Deus, tá? Eu quero que você entenda, adulto, você pensa também que o evangelismo de criança é somente a professora do Ministério Infantil que tem a obrigação de fazer, você está totalmente enganado. O ID, pregar o evangelho a toda criatura inclui criança, ok? Toda criatura inclui criança. Se você pesquisar na Bíblia quantas vezes, porque todo mundo fica só com 1 ou 2 versículos da Bíblia, deixar vir a mim os pequeninos e não os embaraceis, aquele que fizer mal ao pequenino, só esses, mas tem inúmeros versículos da Bíblia onde as crianças estão incluídas. Inclusive, quando Deus ia exortar o povo, Deus mandava vir todos para aquele momento de exortação. Veja em Esdras, todos estavam presentes naquele momento que Deus ia falar. Crianças, mulheres, homens. Então, meus amados, incluam as crianças no evangelismo. Fale para uma criança sobre o amor de Deus. Não fique esperando só da tia do Ministério Infantil. Crianças não são futuro. Crianças são presente e futuro. Crianças são pessoas, ok? Crianças são pessoas. Não fique pensando, criança não precisa. Precisa sim. Criança precisa se arrepender dos seus pecados. A criança nasce em pecado. A palavra de Deus fala que nós somos concebidos em pecado. E elas não são diferentes. Então, falem do amor de Deus às suas crianças, antes que seja muito tarde. Eu quero que vocês pensem que Deus vai cobrar de nós, né? Deus vai cobrar de nós. Que existe um perigo real rondando as nossas crianças. Rondando as nossas crianças. O tempo todo, tudo está sendo feito para tirar as nossas crianças do foco, da vontade, do conhecimento do Senhor. Amém? Eu gostaria que você ficasse com essa reflexão. A paz do Senhor.